Olá amigos, um abraço a todos. Meu nome é Moisés Soares da Câmara, oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu quero dizer aqui o seguinte: os petistas esqueçam, o Brasil jamais será vermelho, o Brasil jamais adotará o comunismo, nem o Exército de Caxias, o glorioso Caxias e do glorioso Exército Brasileiro jamais vai aceitar essa doutrinação comunista. Esqueçam de uma vez por todas, o PT está derrotado, o PT está fadado ao fracasso. Essa bandeira aqui, a bandeira verde, amarela, azul e branca, bandeira brasileira, jamais será substituída pela bandeira vermelha. Então vocês parem de tentar influenciar, inclusive no Enem. O propósito aqui nosso é mostrar aqui, amigos, para você, uma matéria que saiu aqui no Jovem Pan, uma matéria do professor Vila. O Enem continua petista, Marco Antônio Vila. Peguei esse vídeo, vou colocar aqui em meu canal. Então, após você me ouvir, continue para você ouvir as falcatruas deste partido que ainda tenta influenciar aos nossos estudantes, para que muitos estudantes de esquerda sejam contaminados por essa ideologia maligna e entrem nas nossas universidades. É por isso que os nossos estudantes, o ensino do Brasil está aquém do desejado, do esperado aí, comparado com outras nações que estão muito à frente na questão da educação. Infelizmente, o PT não se aquieta, o diabo não se aquieta, ele está sempre procurando as suas garras. E agora até no Enem, tentando influenciar, trazendo questões aí, suscitando ideologia comunista, fascista, ideologia defendidas pelo PT. Então, não se engane, brasileiro, jovem brasileiro, não se permita ser influenciado por esses professores comunistas que estão tentando influenciar a nossa educação, a educação juvenil, a educação dos nossos jovens estudantes nas universidades do país e também nos colégios, etc e tal. Jamais, petistas, coloquem na cabeça o seguinte: jamais o Exército Brasileiro vai permitir que o comunismo tome conta aqui da nossa nação. Jamais. O Exército de Caxias, o Exército onde eu servi por mais de 31 anos, jamais vai aceitar que o PT domine a nossa nação ou que a nossa bandeira brasileira, a bandeira de Caxias, seja substituída pela bandeira vermelha do comunismo, da foice e do martelo. Esqueçam isso. Então peço que você continue nos assistindo. Veja agora a matéria com o professor Vila, mostrando aí as questões que suscitam aí a ideologia comunista, né, tentando aí massificar na nossa mocidade, nos nossos jovens universitários, agora que vão ingressar nas universidades com essa ideologia maléfica, uma ideologia maldita, que tentam aí tirar Deus do coração das pessoas, que tentam tirar a palavra de Deus do coração das pessoas. Então não se permita ser influenciado, jovem. Não se permita ser influenciado, tá certo? Agora, os petistas, guarde isso, jamais o Exército Brasileiro vai aceitar o comunismo no Brasil, jamais. Esqueçam isso. Deus continua no controle, então continuemos apoiando, se Deus quiser vai dar certo, já começou certo, não é? O PT está aí vociferando porque agora o juiz Sérgio Moro foi convidado e aceitou ser ministro da Justiça. Se Deus quiser, o Jair Messias Bolsonaro fará um bom governo para a glória do Senhor. Então, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil! O Enem continua o mesmo. No Enem não chegou a notícia que houve impeachment de Dilma Rousseff, que o PT saiu do governo. O Enem continua petista. Da primeira à última questão. É inacreditável a prova que foi realizada ontem. Eu vou só destacar alguns pontos. São muitos. Tem questões técnicas, da estrutura, da raiz da questão que estão erradas, respostas no gabarito que seriam muito questionáveis. Eu vou destacar somente alguns pontos do Enem petista, porque o PT continua fazendo o Enem, o exame do ensino médio, e dizendo quem pode ou não entrar na universidade segundo um critério político ideológico e não de conhecimento. Então vamos lá. O Eduardo Galeano, escritor conhecido, uruguaio, jornalista e escritor uruguaio, escreveu muito, tem muita coisa publicada no Brasil, quase toda sua obra, é citado duas vezes. Por quê? Tem dois textos do Eduardo Galeano, um inclusive em espanhol. Será que a literatura espanhola não tem gente mais expressiva que o Galeano? Claro que tem. Tem um lá citado, um texto do Gabriel Garcia Marques, claro, Prêmio Nobel de Literatura mais que conhecido.
Por que 2 vezes o Eduardo Galeano? Porque ele era de esquerda e ser identificado com o PT? É por causa disso? Pergunto. Só pode ser, né? Já tenho até a resposta. Há uma série na parte de literatura brasileira de autores menores. Autores absolutamente que não têm a mínima importância na literatura brasileira, excetuando 2. Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. 2 questões, uma sobre cada um. Mas o resto são autores menores, que não têm a mínima importância. Inclusive, tenho absoluta certeza que não foram ensinados no ensino médio, nos 3 anos do ensino médio. Foi alguém que trabalhou com esses autores? Tenho certeza que não. O presentismo marca as questões. O excesso do presentismo. É como se o presentismo determinasse a história de todas as questões. Muitas, é o presentismo. Citações da internet em textos adaptados, tal. Por exemplo, eu queria saber por que a Carta Capital é citada. A Carta Capital era uma revista identificada com os criminosos do PT, não é verdade? Com o projeto criminoso de poder petista. Todo mundo sabe. É citado, tem um texto longo lá da Carta Capital. Isso, em 2018. Eu queria saber também as questões, uma determinada leitura da questão da negritude petista, que aparece em diversas questões. É aquela leitura de querer construir à força uma contradição racial no Brasil, em várias questões. As questões de gênero, então, são muito interessantes. Por exemplo, um aluno fica 3 anos no ensino médio, 3 anos, para responder a seguinte questão, número 31. A questão diz o seguinte: Acuenda Upajubá, 2 pontos. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Quer dizer que um aluno fica 3 anos no ensino médio para responder a questão número 31. Vou repetir. Acuenda Upajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Tem mais uma questão sobre gays e travestis além dessa. Só vou citar essa. 3 anos na escola. Eu lendo o texto, os acessos, que é a citação pela internet, você é obrigado a dizer o acesso, o dia, né? Tem acessos de 2 anos atrás, 3 anos, 4 anos. Por que isso? Significa que as questões já estavam prontas? Significa que ninguém teve acesso a essas questões? Por que o acesso tão antigo? Constatem. Isso aí eu posso citar vários exemplos. Também não entendi as citações falhas. Quem fez a prova não sabe fazer citação, precisa voltar para a escola. No caso de uma citação de texto, você precisa indicar, por exemplo, o volume, que foi num livro que tem vários volumes, né? O volume e a página, e não tem indicações. Por exemplo, a pergunta número 76, que se refere ao tempo e o vento. Eu conheço bem, porque quem fez o prefácio do retrato da edição da Companhia das Letras fui eu. Eu aqui, o Marco Antônio Vila, tal. Eu sei que é do retrato, mas não está escrito ali. Porque você tem o continente, o arquipélago, o retrato, tal, não está escrito. E não está escrito nem a numeração, nem a citação da página. Tá errado, não sabe fazer, precisa voltar para a escola. E tem, para não me estender muito, porque eu poderia ficar aqui 3 dias, é a questão de 64. 2 questões sobre 64, uma valorizando o João Goulart e a política das reformas, o que é uma farsa. Leiam Jango, um perfil desse que vos fala, e lá tem uma análise detalhada do governo João Goulart, e especialmente da citação do dia 13 de março de 64, que era uma sexta-feira. Portanto, e do célebre comício da Central, que não é nada como está na questão. E há uma outra questão, 84, por isso que é importante. A primeira é a questão 62, que eu fiz referência. Agora é 84, que é um pequeno texto do Enfio, muito conhecido à época, cartunista, excelente cartunista, vale destacar. É uma carta que ele dirigiu, suposta carta que ele dirigiu ao Geisel em 10 de janeiro de 79, reclamando que vários brasileiros, e nesse sentido ele tinha razão, não tinham passaportes brasileiros. Cita 8 brasileiros. Só que deve-se lembrar que 8 meses depois teve anistia, em agosto. Anistia aos presos políticos, banidos, caçados e exilados. Então toda essa questão foi resolvida. E a resposta certa, de presumo, porque não leu o gabarito oficial, mas eu presumo, seria B, limite do processo de distensão política. Só que ninguém, lendo a raiz da questão, consegue chegar a essa resposta. Esse é um problema. Há questões técnicas que quem faz vestibular ou questões de avaliação eu já fiz, são básicas. A raiz da questão tem de dar condições ao concursando, né, ou aquele que está prestando, está passando por aquele exame, entender a questão e respondê-la. Senão não precisa do texto. Em suma,
além de questões técnicas, que eu acho que não são lá tão relevantes, mas mais as questões políticas e ideológicas, é possível constatar que o impeachment não aconteceu, a notícia não chegou no Enem, e o Enem continua um exame nacional petista. Outra coisa que é importante aqui, que eu preciso ressaltar, pode ter certeza, você que é estudante, você que é professor de esquerda, que doutrina os nossos jovens aí na doutrina comunista, na doutrina de esquerda, pode ter certeza do seguinte: quando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pisar naquela rampa, muita coisa vai mudar nesse Brasil, inclusive as questões do Enem. Não cairão mais essas questões que suscitam aí, que exaltam esse pessoal da esquerda. Tire o cavalinho da chuva, porque o Ministério da Educação vai mudar. Essa ideologia macabra, essa ideologia petista, satanista, não vai cair mais nas questões do Enem. Tenho absoluta convicção disso. Deus acima de tudo.